Atos 8, a partir do versículo 9 até o versículo 25, nos traz a história de Simão o Mago. Alguns entendem que este Simão, ele é o Simão que um dos pais da igreja, chamado Irineu, designou como o pai da heresia gnóstica que o Novo Testamento teve que, de fato, combater. Ele é considerado por esses pais como o arqui-inimigo da igreja e um dos líderes mais destacados dessa heresia gnóstica, né? Bem, o texto em tela nos fornece efetivamente aquilo que podemos descrever como a falsa conversão. A conversão é a contraparte da experiência introdutória do reino de Deus, que é o novo nascimento. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 5, diz claramente que ninguém pode entrar ou mesmo ver o reino de Deus sem nascer de novo, ou nascer do alto, como literalmente o texto grego nos apresenta. Esse novo nascimento, que é uma obra exclusiva de Deus, monergética de Deus, soberana, interiorizada, tem a sua faceta exterior, histórica e concreta no que nós entendemos ser o novo nascimento, ou a conversão, que quer dizer um redirecionamento da mente e das escolhas. Metanoia, epistréfos, são expressões usadas para conversão e também para arrependimento. A expressão é usada para as duas coisas. E de fato, um dos princípios mais elementares, mais básicos, quando a gente começa a examinar a obra de Deus, é que efetivamente, quando no lugar onde Deus semeia verdadeiros cristãos, a reboque, Satanás semeia as suas falsificações. É um axioma teológico. Um grande exemplo disso é a própria ilustração que Cristo faz entre o trigo e o joio. Bem, eu queria tratar muito rapidamente com vocês dessas características de uma falsa conversão a partir da experiência de Simão, o Mago. E nós podemos já de cara destacar que uma primeira característica da falsa conversão, né? A falsa conversão não tem a motivação certa. O primeiro passo é esse. Note bem, versículo 13. O próprio Simão, da mesma forma, creu. É interessante que a expressão crer aqui é a expressão comum para crer mesmo. E foi batizado. Não apenas creu, mas foi batizado. Agora note bem. E acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Você notou bem que a motivação de Simão não era uma motivação legítima? Ele não estava ali porque viu e se encontrou com o Salvador, percebeu a sua condição de pecaminosidade, de falência espiritual, de incapacidade de autossalvação, e assim se direcionou para o Salvador, abraçando, por meio da fé legítima, lídima e verdadeira, o Evangelho, então se batizando como sinal explícito dessa conversão, desse reconhecimento. Nada disso. Fica mais que claro no contexto que era curiosidade. Ele estava curioso com aquele homem e o que ele estava fazendo e começou a acompanhá-lo para e passo em todos os lugares que ele ia, olhando extasiado, perplexo, não as vidas sendo salvas,
mas a manifestação do extraordinário. Quantas pessoas estão assim dentro das igrejas? Não entraram pela porta da conversão, mas sim por outras portas e com outros motivos. Por outros motivos. Não, de fato, não. Em nenhum momento, de fato, se renderam ao Evangelho. Mas, muito pelo contrário, estão ali por motivos diversos, por motivos não legítimos, por motivos não suficientes. Isso caracteriza a falsa conversão. Outra coisa importante é que a falsa conversão não é fruto da atuação do Espírito. Não é fruto da atuação do Espírito. Note aí o versículo 19, que o versículo 19 diz assim: quem propondo? O 18 e 19. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Notou? O que aconteceu e foi descrito, aquela suposta fé e aquele ato litúrgico, não eram resultados da ação poderosa do Espírito Santo usando a verdade, aletheia, com V maiúsculo, não verdades com o V minúsculo e plural, mas a verdade. Não foi, muito pelo contrário. É tanto que essa expressão ganhou tanta repercussão e projeção histórica que nós temos a palavra portuguesa simonia para falar da compra de cargos na igreja, né? Simonia, em referência a esse ato nefando de Simão. Isso também caracteriza a falsa conversão. Ela nunca é fruto realmente da ação do Espírito Santo. Ela de fato não é resultado, como as outras conversões estavam acontecendo, por ação direta do Espírito Santo. Na vida de Simão não foi isso. Infelizmente tem muitos Simões dentro das igrejas, porque de fato estão lá, não porque efetivamente foram convertidos pelo Espírito Santo, não, muitas vezes não, mas eles estão ali porque viram algo que lhes chamou a atenção, ou foram ali por uma questão puramente pragmática, e aí pragmático num sentido negativo. Simão estava impressionado, não pela profunda mudança que Deus estava fazendo no tecido existencial daquelas pessoas, mas ele estava impressionado pela manifestação do sublime, do divino, a partir da imposição de mãos dos apóstolos. Então, infelizmente, o Espírito Simão não tinha nenhuma inclinação ou não buscava intimidade com o Espírito Santo. Veja só, William Barclay diz assim, falando das falhas de Simão, ele diz: Simão não estava interessado realmente em dar o Espírito Santo a outros, só lhe interessava o poder e o prestígio que adquiriria com ele. Entendeu? Quantos estão também ali querendo manipular o divino? Quantos estão fazendo isso na mídia televisiva? Não é preocupação com almas, mas em construir um império pessoal. Essa é a grande verdade. Bom, outra característica da falsa conversão é que ela não altera, escute isso, ela não altera o modo de viver e conceber a vida do indivíduo. O indivíduo entra na igreja, mas continua perverso do mesmo jeito. Ele continua, infelizmente, com os mesmos pecados e cometendo as mesmas disparidades. Note aí o versículo 9 a 11, primeiro do texto. Vamos olhar aí o versículo de 9 a 11, diz assim:
havia um homem chamado Simão que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino chamado o grande poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio de suas artes mágicas. Agora note o versículo 18. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Agora olha aí o versículo 20. Diante disto, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois intentastes comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Então notou que Simão continuava o mesmo larápio, continuava com as mesmas mazelas pecaminosas, com a mesma rebelião. O batismo só lavou o seu corpo físico, não lavou sua alma e coração. Simão continuava do mesmo jeitinho, com as mesmas práticas. E quantos estão na igreja do mesmo jeito? Era um indivíduo rancoroso antes de ser cristão, antes de entrar na igreja, e entra na igreja e continua rancoroso do mesmo jeito, ou pior. Para falar a verdade, tem pessoas que pioram quando entram na igreja. Olha, note bem. É por isso que eu digo que esse sistema como já implodiu, está em crise. Infelizmente, as instituições religiosas com o nome de igreja não estão mudando ninguém. Com ressalva das exceções. Graças a Deus. E tem gente que era uma boa esposa, entra na igreja, fica uma esposa ruim, piora. E nós temos então um homem que não sofreu nenhuma mudança, nenhuma alteração em sua vida. Nenhuma. Isso também caracteriza a falsa conversão, a perversão, de pervertere, de sair da via estreita, da via certa, que vem do latim pervertere, sair da vertente, em todo nível. A psicanálise foca mais no nível da sexualidade, no nível do comportamento existencial do indivíduo. E a Bíblia fala também da própria relação vertical e horizontal do homem. O evangelho é para transformar a vida. Quando isso não acontece é porque de fato não houve uma experiência genuína e verdadeira com o evangelho. Não houve uma abertura para o Espírito Santo, para que de fato o Espírito faça a mudança que tem que ser especificamente estabelecida. Outra coisa importante, a falsa conversão não transforma radicalmente o coração do indivíduo. Olha aí os versículos 21 ao 23. Agora é a condenação e a acusação, um libelo acusativo de Pedro contra Simão. Ele diz: arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Entendeu? E no 21 ele disse: olha, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Quanta gente está na igreja sem um coração honesto, vendendo imagem, se colocando como melhor que as pessoas, sendo cangaceiros dentro de igreja, querendo a cabeça das pessoas para esconder sua podridão interior. Quantos que estão há muito tempo vendendo uma imagem religiosa? Jesus falou que era igual sepulcro caiado. Aqui um sepulcro caiado genuíno. De fato, a verdadeira conversão precisa transformar o coração. Por fim, a falsa conversão não é compatível com a real intimidade com Deus.
Vê que Pedro diz, ore rapaz, para que mude sua vida, está lá no versículo 22 até o 24, e ele disse, não, então ore por mim. Ele não tinha nem condição, ele estava tão afastado de Deus, tão longe do Senhor, que não tinha condições de orar, como orar, e ele sabia que a sua oração seria ineficaz. E quantos estão adorando uma adoração ineficaz, porque há 10, 15, 20 anos estão intrigados com outros, têm problemas sérios com a adoração